E nesta edição do Impacto Positivo, nós vamos conversar com a Daiana Cabral, que é subsecretária do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo. Daiana, obrigada pela sua presença, gratidão por você estar aqui com a gente nesta edição do Impacto. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Agora, Arraial do Cabo é um município atípico, né? Você tem especial. O fenômeno da ressurgência, né? É uma rota migratória da baleia jubarte. Sim. E tem também aí, chamado sempre como o Caribe brasileiro, pelas águas cristalinas e aquela paisagem exuberante. Nesta pasta, fica maior ainda a responsabilidade? Com certeza, assim, de todas as riquezas que você mencionou, né, tanto as nossas paisagens quanto as nossas riquezas naturais, a gente tem responsabilidade em todas elas lá na Secretaria, é um grande desafio. E falando em desafios, a gente sabe esse desafio da preservação do meio ambiente nas cidades da região. E Arraial do Cabo tem as suas características. Você pode citar esses desafios para a gente? Claro, então, a gente, né, trocou uma ideia um pouquinho aqui antes da nossa conversa. A gente tem desafios que vão desde a preservação da paisagem, né, da nossa riqueza, da nossa exuberância, a biodiversidade, né? A gente tem diversos ambientes ali, a gente está dentro do bioma da Mata Atlântica, a gente tem ecossistemas marinhos, ecossistemas de restinga, a lagoa, né, os nossos oceanos. Então, assim, a gente tem toda a biodiversidade desses ambientes, de vegetação, de fauna, flora e o socioambiental, né? As pessoas são parte desse ambiente e pessoas são sempre desafiadoras. Então, integrar as pessoas na preservação é parte das dificuldades que a gente enfrenta. Existe a questão social, né, pegando a sua deixa, e a questão ambiental. Como é que a secretaria, a pasta, ela lida com as invasões irregulares? Porque é uma coisa que a gente acompanha e vem acontecendo. Sim, então, grande parte das nossas áreas naturais, elas estão dentro de unidades de conservação. Essas áreas que as pessoas às vezes enxergam como se fossem áreas vazias, como se fosse terra de ninguém. É da prefeitura, não é de ninguém. E a gente sofre muito com essa pressão, né, com a especulação imobiliária. Então, assim, as áreas que são ambientalmente protegidas, elas não exatamente têm um muro, uma cerca limitando. Então, a gente está sempre ali lidando com essa questão da invasão, tentando, né, informar a população sobre a necessidade de proteção dessas áreas, a relevância delas. A gente tem áreas protegidas por conta de espécies de árvores, né, pela flora, e áreas que são protegidas prioritariamente pela fauna ali encontrada. A gente tem o lagartinho da praia, né, que é o Liolemos, que só existe na nossa costa, assim. A gente só encontra ele na beira da praia. É uma riqueza. A gente não encontra ele nem na restinga. Então, quando a gente acaba construindo aquela faixa muito perto da praia, a gente vai expulsando esse animal do habitat dele. E existe uma necessidade de proteger esse habitat, senão aquele animal vai deixar de existir. E as pessoas não entendem isso, veem como uma área vazia, passível de ocupação. Então, a gente está sempre enfrentando realmente esse desafio. A gente está com uma situação recente agora, né, de uma reintegração de posse, que é uma área que está parcialmente dentro de unidade de conservação, na verdade, totalmente dentro da APA da Maçambaba, que tem um proprietário, né, de muitos anos, tem toda a documentação, e que a área vinha sendo invadida, constantemente invadida. A gente tem várias ações da prefeitura lá, várias ações de fiscalização da própria Secretaria de Ambiente, mas que a pressão era muito grande, envolvia conflitos até armados mesmo, né? A gente tinha uma dificuldade de segurança de atuar nesse local, o próprio INEA, que é o gestor da APA também, e hoje a Justiça definiu que vai ser feita uma reintegração de posse, que essa terra seja devolvida ao proprietário que tem, né, a propriedade legal daquele espaço, e a gente entra nesse conflito, hoje a gente está atuando nele, tentando diminuir esse impacto, né? As pessoas que vão precisar ser relocadas dali, né, que vão ter suas casas derrubadas. A gente está trabalhando a questão de regularização fundiária junto à Secretaria de Habitação e com o Estado para ajudar essas pessoas de alguma forma. Daiana, foi lançado este mês o projeto Plantando o Futuro.
futuro, conta pra gente como é que vai acontecer esse projeto. Eu sei também que os moradores vão ter uma responsabilidade, né? Exatamente. A ideia é que as pessoas que vão se propor a receber essas mudas, né, que elas realmente assumam responsabilidade sobre elas. Porque é complicado quando a gente chega como poder público na calçada, em frente à casa do cidadão, a gente simplesmente coloca a muda ali, a gente não consegue estar ali todo dia vigiando o desenvolvimento daquela muda, e a gente quer contar com realmente esse morador interessado para nos ajudar a cuidar dessa muda, seja com uma rega, ou então se ele identificou que a muda está com alguma dificuldade de se desenvolver, que ele comunique a nossa equipe técnica, né, os nossos biólogos possam ir até o local conferir o que está acontecendo e que a gente junte esforços para realmente ser efetivo no plantio daquela muda, que a gente venha a ter uma bela árvore no futuro. E também porque a gente sabe que não dá para plantar em qualquer lugar, não dá para plantar qualquer espécie. A gente não pode chegar numa calçada, que acontece muito em Arraial, que tem menos de 1 metro. Às vezes a calçada tem 60 centímetros e colocar ali uma muda, um arbusto que vai ocupar aquela calçada toda, não vai deixar ninguém passar, que o cabista ele tem fama de andar na rua. E acaba sendo por isso, pelos obstáculos que a gente mesmo coloca. E a gente não quer criar obstáculos, a gente quer colocar uma muda que integre com a paisagem, que tenha espaço suficiente para as pessoas transitarem, que ela vai crescer sadia, que ela realmente ganhe uma copa bonita e não bata na fiação. E não destrua a calçada. Não destrua a calçada. Então, assim, a gente está juntando esforços que a população que quer ter uma árvore na calçada tenha a melhor árvore para aquele espaço. Então, esse é o nosso planejamento, assim, o nosso projeto foi lançado nesse sentido. A gente recebe mudas, né, em doação na secretaria, principalmente em compensação quando a pessoa solicita que seja removida uma árvore que estava causando um dano naquela calçada. Ela tem que compensar doando outras mudas, no mínimo 2. Então, que essas 2 mudas que a gente recebeu como doação voltem para a rua, que a gente não fique com uma rua sem árvores, né? Que a gente volte a arborizar aquela mesma rua ou uma rua próxima e que a gente conte com a ajuda dos moradores, para que no futuro a gente não precise ser solicitado de novo e voltar a cortar essa árvore, que ela seja adequada para aquele ambiente. Teve um trabalho da secretaria que foi na Rota Cabista, que até eu queria que você falasse o que visa a Rota Cabista. Vocês teve um plantio de mais de 80 mudas? Sim, então, a Rota Cabista, na verdade, ela é uma trilha de longo curso, né? A gente faz parte, com a Rota Cabista, da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso. E no mês passado a gente fez um plantio de 90 mudas em uma área que está em recuperação na Praia Grande, uma área de Restinga que a gente está fazendo esse processo de recuperação e que faz parte do percurso da Rota Cabista. A Rota Cabista tem 82 quilômetros. Uau. Ela começa na divisa de Arraial com Araruama, ali em Praia Seca, Pernambuco, e vai até a divisa com Cabo Frio, percorrendo vários caminhos, principalmente na Restinga, ali nos distritos. É uma paisagem mais bonita que a outra, a gente não tem só a praia, a gente tem a Restinga, a lagoa, é muito especial. E em alguns lugares a gente está promovendo essa recuperação. A gente está lá na Praia Grande agora e em breve vai estar fazendo um plantio também na Praia dos Anjos. Daiane, com a biodiversidade, né, e essa riqueza de Arraial do Cabo, eu sei também que a secretaria ela desenvolve campanhas, né, integrando os turistas, a população, sim, com relação aos animais, né, marinhos, silvestres. Perfeito. No mesmo dia que a gente promoveu o plantio lá na Praia Grande, a gente aproveitou para fazer essa conscientização, a gente caminhou pela praia, era uma sexta-feira linda, de sol pleno, estava sofrido para a gente que estava trabalhando, mas tinha muita gente lá aproveitando a praia e gente que nos apoiou no plantio também. A gente fez uma panfletagem com material que a gente tem de conscientização que o silvestre não é pet, que os animais silvestres, eles não devem ser molestados, incomodados. A gente está com a ocorrência muito dos pinguins, né? E a gente encontrou com eles no dia dessa ação na beira da Praia Grande. Então a gente estava conversando com os visitantes, até moradores que estavam ali aproveitando a praia, para que não fizessem aquela perseguição aos pinguins. Às vezes as pessoas ficam muito animadas quando encontram um pinguim ali na água e quer chegar perto, quer tirar foto, fazer vídeo. Alguns querem pegar esses animais. Então a gente foi levar essa informação de que
Não é correto fazer isso, né? Existem leis que protegem os animais dessa prática que a gente chama de molestamento. E também você pode acabar se colocando em risco, né? Coloca o animal em risco, né? Interferindo na condição natural dele. E pode, de repente, estar transmitindo uma doença que o animal tem para você. Por exemplo, os pinguins, eles podem estar sendo vetores da gripe aviária. A gente tem tido ocorrências aí, Brasil afora, sobre essa gripe. Então, o ideal é não encostar nesses animais. Se eles estiverem debilitados, precisando de ajuda, acionar o número de resgate, acionar os nossos agentes da Guarda Ambiental, que sempre estão pela praia, e evitar qualquer problema. Porque aí também entra um trabalho conjunto, né? Porque também Arraial do Cabo, bandeira azul. Bandeira azul, a gente conquistou uma bandeira azul lagunar, né? A gente teve uma reunião ontem, inclusive, com os moradores, que também são da área do Caiçara, que a Praia Lagunar do Caiçara conquistou esse selo internacional no ano passado. É um selo de qualidade ambiental, então a gente tem uma água limpa, boa para o banho, para práticas esportivas. A gente fez essa reunião ontem do comitê gestor, integrando mais a comunidade ali do bairro, porque esse selo foi conquistado, né, pelo poder público, junto à concessionária que apoia esse projeto, né, o instituto que faz essa consultoria na região para a implantação do Bandeira Azul, e a comunidade ficava meio à margem, assim. Mas a gente queria mais informações como participar. O Bandeira Azul acabou colocando regras na praia que atrapalham a gente, porque a gente estava acostumado a fazer o nosso churrasco, né, ficar bem à vontade aqui. E para melhor qualidade daquele ambiente, o churrasco ele não é permitido levar aquele os animais domésticos, o som alto. São algumas das regras que tem ali, mas não são só regras. A gente está conquistando uma melhor qualidade para aquele espaço e a gente ganhou realmente uma visibilidade internacional com esse selo. Hoje o fluxo no bairro Caiçara é muito maior. As pessoas entenderam, né? Souberam que existe aquele bairro, que existe aquela praia tão bonita ali. Esses tesouros que a gente tem na Lagoa, eles estão sendo descobertos agora e a Bandeira Azul ajudou nisso. E agora a gente sabe também que o critério, né, para você obter a Bandeira Azul é algo bem... Isso, são muitos rígido, né? E anualmente isso tem que ser seguido, né? A gente está se preparando para a próxima temporada. A gente tem uma Bandeira Azul de curta temporada, né? Que ela é hasteada a bandeira durante a alta temporada. Então a gente está se preparando para regularizar qualquer pendência que a gente tem dos critérios a serem atendidos, para hastear a bandeira a partir de novembro, e fica de novembro a março a Bandeira Azul todo dia lá. E a gente mantendo sempre aquele padrão que a gente não abandonou ele fora de temporada também. A gente continuou mantendo essa constância. Tira uma dúvida minha, Dayana. Por exemplo, eu não gosto de falar baixa, alta temporada, porque acho que isso, né, parece assim, não acho muito positivo. Baixa temporada, alta temporada. Mas Arraial do Cabo, hoje, população em média de habitantes? O último censo indicou mais de 30 mil habitantes. Agora, gente, verão. Fala no verão, isso vai para... Verão, no mínimo, 4 vezes mais. Então, imagina daí só, né? Daí para leste, como a gente costuma dizer em Arraial. Por exemplo, vamos falar, já que a gente está no mar, né? Falou de pinguins, falou da Bandeira Azul, época de junho a outubro, a rota migratória da baleia jubarte. É uma grande responsabilidade, né? Porque turisticamente... Eu sou suspeita até para falar de baleia. Tem inclusive tatuada aqui na pele. Então eu fico pensando assim, gente, né? Porque tem todo um cuidado, né? Com turista, certeza. como você falou, fica super alegre ali, às vezes se excede. Tem gente que quer mergulhar alegria com a baleia. Então, como é que o município e a sua pasta cuida disso? Então, lá na cidade, né, a gente tem um projeto que é tocado pela Fundação de Meio Ambiente, que é uma autarquia municipal, que é o projeto Mar de Baleias, que é de monitoramento das baleias, né, de passagem nessa época do ano. A gente apoia, enquanto secretaria, com a parte de fiscalização e educação ambiental. Esse ano, né, a gente teve uma ocorrência infeliz de um quase atropelamento de baleia durante um passeio náutico. Então, a gente reforçou essas atividades, essas ações de educação ambiental, tanto com os próprios barqueiros, né, que atuam na cidade, quanto com os visitantes, sobre as normas de avistagem, que o visitante, sabendo que tem esse potencial durante os passeios, saiba que também existem regras
Inclusive, a gente apoia o projeto da Resex, né, do ICMBio, do turismo náutico comunitário, que está capacitando alguns operadores que são pescadores, mas que durante essa época do inverno têm a sua atividade ali em baixa, e aí ganharam a oportunidade de operar com o turismo de observação de baleias, através desse turismo comunitário, esse projeto da Resex. E a gente tem parceria com eles também, trazendo mais informações sobre esse regramento e apoiando as ações de fiscalização. Porque todo o turista, né, quer ficar perto, né? No máximo o quê? 2 metros, mais 3 perto metros? possível. Existe uma distância Sim. obrigatória que tem que seguir? Sim, tem uma portaria do IBAMA de 96 que define distância máxima de aproximação, que define também, inclusive, regras de altura para aproximação de voos. A gente está tendo uma incidência muito grande de droneiros. Muitos. Então, assim como você tem distância mínima de aproximação de embarcações, você tem uma distância mínima de altura para sobrevoar esses animais para não causar nenhum incômodo, né? Porque elas seguiam mais pelo som do que exatamente pelo visual. É um espetáculo, né, da natureza. Um é uma coisa São gigantes maravilhosas. Enlouquecer, melhor dizendo. Porque é muito comum as pessoas chorarem lá no mirante, nas embarcações. É realmente emocionante. É porque em Arraial tem o mirante do Pontal do Atalaia, que também é considerado, né, o principal ponto para você poder observar as baleias, e golfinhos, né? Mas o pessoal quer ir lá mesmo na embarcação, né? A gente tem características geográficas, principalmente, muito específicas de Arraial. É como se fosse uma península, né? É um braço, né, no mapa. Quando você olha assim, a cidade está avançando sobre o mar. Então, a gente acaba tendo profundidades grandes muito perto da costa. E como essas baleias não costumam estar, né, navegando em profundidades muito rasas, a gente tem essa oportunidade de ter elas perto da gente, porque muito perto do mirante já fica com uma profundidade suficiente para elas. Então, Mirante Pontal do Atalaia é o nome oficial, mas a gente batiza de Mirante das Baleias. Mirante das Baleias. Exato, que a gente tem essas características lá. Preservação, porque existe, como você falou, de profundidade, Arraial do Cabo é como se fosse uma península também, né? E a proteção aí dos recursos marinhos e costeiros. Então, você até mencionou a questão dessas questões climáticas, né? Que a gente vem observando essas alterações nos últimos tempos. A gente está, nesse momento, discutindo um plano municipal de enfrentamento às mudanças climáticas, alinhado ao que está acontecendo no Estado, no Brasil e até internacionalmente. A gente tem essa responsabilidade, enquanto secretaria, de definir esse plano. Então, a gente está iniciando as discussões com a população, convocando a comunidade para audiências e encontros que estão focados nisso, nessas ações de enfrentamento às mudanças climáticas e ao gerenciamento costeiro. A gente está conversando sobre as duas pautas ao mesmo tempo, porque o gerenciamento costeiro, né, a nossa costa, ela é diretamente afetada por qualquer mudança climática que vem acontecendo, como a gente tem visto mesmo nas nossas praias. Vou pegar essa deixa sua, falando sobre mudança climática, e que você falasse um pouco sobre o fenômeno da ressurgência, né? Porque tem toda uma... Sim. Não é mistério, né, gente? Mas algo muito interessante que acontece, né? Com relação à água, temperatura. Essas características geográficas que eu mencionei, né? Que fazem com que a gente veja as baleias muito perto da costa, elas são responsáveis também por encontrar com as correntes oceânicas, né? A gente tem as correntes vindas do sul, com aquelas águas geladas e repletas de nutrientes, que chegam em Arraial e encontram esse vento muito forte, frequente. Essa semana, então, a gente está com um vento violento. E acaba que esse vento empurra a camada superficial de água, né? E deixa com que essa água profunda suba, permite que essa água profunda suba. Então, a gente sobe uma água bem gelada, por isso existe certa reclamação sobre a temperatura da água nas nossas praias, e que é repleta de nutrientes. Esse é, resumidamente, o fenômeno da ressurgência, o ressurgimento dessas águas profundas. Daiana, educação ambiental, reflorestamento, né, e fiscalização. Essas ações são importantes para que também a população participe disso? Porque se a população não participa, fica algo carente? Sim, então, eu sou fiscal de formação, né? Eu sou fiscal concursada na cidade de São Pedro da Aldeia, estou cedida para Arraial do Cabo, que é onde eu resido, e a gente sempre fala que a fiscalização, ela é
a última cartada. A gente tem que sempre tentar educar, né? A gente tem que trabalhar mais educação ambiental, conseguir levar a informação, a conscientização ambiental para mais pessoas. Porque eu acho que muitas vezes, quando a pessoa erra, ela erra por falta de informação. Dificilmente a pessoa vai errar de caso pensado. Então, assim, se tem a informação, se a gente trabalha mais educação ambiental, que a gente tem dado bastante foco nisso, a gente diminui esse trabalho de fiscalização. Pelo menos a gente intenciona isso, né? E assim, a população, quando ela sabe dos seus direitos e deveres, ela consegue se fiscalizar, né? Quando eu sei que eu não posso fazer, eu sei que o meu vizinho também não deveria. Então, a gente pode tentar Tô de olho, conversar, olha, avisar, isso aqui não pode, é melhor você não fazer isso. E aí, caso aquela infração ela continue acontecendo, que a fiscalização seja realmente acionada. Então, elas se conversam. A gente sempre tenta trabalhar primeiro de forma educativa. Quando a gente recebe, né, denúncias, a gente tenta estudar e fazer uma notificação, que é aquele aviso prévio sobre uma conduta lesiva ao meio ambiente, para realmente só atuar quando é necessário. E a gente não vai deixar de atuar se for necessário, mas priorizando a educação. Hoje, Arraial do Cabo, sobre políticas públicas ambientais, a gente sabe a importância, né, para que se faça e realize isso. Sim. Em cada município, já que a gente começou falando aqui, né, do desafio da preservação ambiental. Sim. Esse desafio ele só cresce, né? Mas a gente sempre tenta trabalhar de forma muito democrática. A gente tem as plenárias, né, em que a comunidade participa e levanta as pautas, os problemas ambientais para que a gente trabalhe e tente corrigir. A gente tem um Conselho Municipal de Meio Ambiente muito atuante, né? Toda última quinta-feira do mês a gente tem um encontro. A gente tem um grupo muito mobilizado na cidade hoje, que é da causa animal. Ontem a gente estava reunido também tratando dessa temática. A gente tem uma Câmara Técnica da Causa Animal em Arraial. E cada dia eles surgem com um desafio novo e a gente vai buscando soluções. Até porque a gente sabe que uma população de animais domésticos que não tem um tutor responsável, né? Não tem um endereço fixo, tá na rua, como a gente encontra muito animal de rua, infelizmente, ele acaba afetando diretamente a nossa fauna nativa também, né? Um cachorro que não tem alimentação regular, ele entra para a parte da Restinga em busca de alimentos, ele acaba atacando nossos animais nativos. A gente tem muito problema de cachorros, inclusive com tutores, que atacam os ouriços caixeiros. Então, a gente recebe muita demanda daqueles cachorros cheios de espinho, né? E aí a gente tenta fazer um atendimento. A gente tem uma clínica municipal que é para castração animal, mas em casos de emergência como esses que acabam acontecendo, né? A gente também tenta ajudar, atua nesses casos. E são muitas outras pautas também que a gente tem. É um problema, eu acho que nos municípios da região, também eu acho que tem que ter uma adequação das secretarias com relação aos pets, né, aos animais de rua, porque são muitos, né? Sim, são muitos. Porque, por exemplo, assim, em Arraial do Cabo, vocês acolhem ou existe esse trabalho da clínica em assessorar, em castramento, e receber o animal? A gente tem esse projeto da clínica municipal que é exatamente voltado para castração. Sim. Então, o primeiro objetivo dela foi reduzir essa população de animais de rua, certo? Então, a gente não tem um canil. A gente é muito cobrado sobre não ter um espaço para acolher esses animais. Mas esse é um desafio gigantesco. Então, a gente atua em parceria com alguns protetores, né, na cidade. A gente tenta sempre viabilizar a castração e os protetores costumam colaborar dando um abrigo temporário para que esses animais se recuperem da cirurgia e buscando adotantes, né, para evitar que esses animais voltem a ser de rua. É difícil, né? É uma situação bem difícil bem grande. E delicada, né? Sim. Descarte irregular de resíduos é outra, né? Demanda, né? É outra. Nossa, descarte irregular de resíduos acho que já foi, inclusive, bem pior, assim, na cidade, né? É uma demanda que a gente faz muito de educação ambiental, é conscientizar sobre resíduos. Que as pessoas, assim como eu comecei falando, que acham que uma área vegetada, que não tem um morador,
ela pode ser usada como um sumidouro de resíduos, por exemplo, né? Então, assim, a gente tinha muito problema de descarte de entulho no nosso parque municipal. A gente tem um parque municipal na extensão da Praia Grande, né? Que é o Parque Natural Municipal da Restinga de Maçambaba. E a gente vivia tendo que fazer ações com tratores e caminhões para retirar entulho de dentro do parque. Aí a gente atuou firmemente ali com fiscalização e com educação ambiental. Isso diminuiu, mas de vez em quando a gente ainda tem esse desprazer de encontrar um descarte por lá. A gente tem alguns parceiros que atuam diretamente com limpeza de praias e de parques, né? Mando até um abraço para o Marcos, que atua com isso aqui na cidade. E a gente ainda encontra um grande número de resíduos descartados incorretamente. Mas a coleta, principalmente no Distrito Sede, ela é todo dia, em vários horários. Então, assim, para a gente ter a coleta irregular dentro do município é porque algum problema muito grave aconteceu, porque é prioridade no governo a gente não ter problema com lixo. Mas quando a pessoa não tem paciência de esperar pela coleta, ela quer se livrar do lixo imediatamente. Infelizmente, a gente de vez em quando encontra ainda esse descarte irregular. Mas a gente tem inclusive uma cooperativa de coleta seletiva no município. Quem quiser saber mais, saber horários e pontos de coleta, ela coleta porta a porta, mas ela também tem alguns pontos específicos, então pode procurar a gente na secretaria para a gente auxiliar. E a gente trabalha isso nas escolas, a gente leva essas informações em toda ação de educação ambiental que a gente tem, que as pessoas nos ajudem a fazer a segregação do lixo reciclável, porque a gente tem uma cooperativa para receber esse material. Basta que seja separado e disponibilizado para a coleta deles, que não seja encaminhado para a coleta comum. Você é engenheira ambiental. Sim. Então, hoje, numa pasta extremamente importante para uma cidade como Arraial do Cabo, né, conhecida mundialmente, com as suas belezas, enfim. Foco no futuro. Olha, a gente pensa sempre positivo para o futuro, né? A gente vem fazendo trabalhos estruturais dentro da secretaria. A gente chegou, eu e o Pedro, o secretário de Ambiente atualmente, chegamos lá 3 meses atrás e a gente vem trabalhando, além da parte educativa, a parte de planejamento. O que eu quero para a secretaria, para a cidade no próximo ano? Quais são os processos e os procedimentos necessários para a gente alcançar esses objetivos? A gente vem trabalhando forte nisso, nesse planejamento, nessa reorganização. A gente passou agora por uma mudança de sede no início do mês, deu uma chacoalhada nas coisas lá, mas a visão de futuro que a gente tem é muito positiva, com as nossas unidades de conservação regularizadas, sendo efetivamente implantadas, com vários plantios em diversas frentes, seja nas nossas unidades de conservação, nas áreas que já estão em recuperação, com uma atuação efetiva de turismo sustentável, principalmente com a Rota Cabista. Hoje, né, a gente inicia um Salão Nacional de Turismo, que vai estar acontecendo esse ano em São Paulo, ano passado foi no Rio, e a Rota Cabista vai estar presente lá, através dos nossos parceiros da Rede Trilhas. A nossa plaquinha de propaganda e maiores informações da rota está viajando para lá agora. É um compromisso do prefeito de Arraial do Cabo, educação, meio ambiente e desenvolvimento sustentável? Com certeza, com certeza. Ele reforça isso o tempo todo, tanto com a gente na Secretaria de Ambiente, quanto com os nossos parceiros na Secretaria de Turismo, que o ambiente que a gente quer e o futuro do turismo que a gente quer para a nossa cidade, que é plenamente turística, é o turismo ecológico, com viés sustentável, com mais educação ambiental, com mais informação aos visitantes, com mais ações com os moradores, que no dia a dia a gente incorpore a necessidade da preservação. Porque também eu estava pensando aqui, turisticamente, Secretaria de Turismo, Secretaria do Ambiente, tem que ser um casamento perfeito, né? Não tem certeza. Como não caminhar juntas, né? Não tem como. A gente tem áreas de proteção ambiental que são uma das mais visitadas do mundo. As prainhas da Atalaia, por exemplo. Está sempre ali no top 5 de praias mais bonitas do Brasil. Está dentro de unidades de conservação. Está dentro do Parque Estadual da Costa do Sol, da Reserva Extrativista Marinha. Então, a gente não tem como falar de turismo sem falar de meio ambiente. Poxa, que legal você estar aqui com a gente no Impacto Positivo. Tem algo que a Dayana Cabral gostaria de fortalecer ou de falar que a gente não comentou sobre Arraial do Cabo?
Eu acho que, assim, Arraial, né, assim como todas as cidades aqui da nossa região, elas têm um potencial enorme e, às vezes, a gente que trabalha na parte ambiental, a gente encontra tanta dificuldade, tantos desafios, que, às vezes, a gente fica um pouco desestimulado. A gente tem muitas ideias, muitos projetos e, às vezes, é difícil de realmente tirar do papel, né, são muitos obstáculos a serem enfrentados, mas que a gente não desista, não esmoreça, realmente continue tentando, se planejando e tentando novamente, porque compensa. Proteger o meio ambiente compensa. Você conferiu nesta edição do Impacto Positivo, Daiana Cabral, subsecretária do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. Gente, até a próxima edição.